Paz do Senhor, amados, sejam bem-vindos a mais uma EBD aqui da Igreja Olaria de Deus. E dando sequência ao nosso estudo na nossa revista que tem tratado sobre a vida de Jó, hoje vamos falar da lição de número 12, que tem como tema Quando Deus se revela ao homem. Então já estamos quase chegando ao final da revista, essa é a penúltima lição, já passamos por todos os momentos de Jó ali, desde o início, lá quando Deus ele tem aquela conversa lá com o diabo, aí desde todas as coisas acontecendo com Jó, as falas da esposa, a fala dos amigos, os questionamentos de Jó, e agora é o momento onde Deus vai se revelar para Jó e também Deus vai trazer uma série de perguntas para Jó também. Nós vamos ver aqui na sequência, então já convido que você pegue a sua Bíblia na sua casa, prepare a sua lição também, para que possamos juntos estudar um pouco mais a respeito da vida de Jó e tirarmos grandes lições para nossas vidas. Então vamos fazer uma oração antes de iniciarmos o estudo dessa lição no dia de hoje. Senhor Deus, primeiramente Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Deus, mais uma vez temos a oportunidade de estarmos aprendendo um pouco mais a respeito da vida de Jó, Pai. Que possamos, ó Deus, através dessas lições que temos estudado, tirar grandes ensinamentos para nossas vidas, ó Pai, que possamos aplicar no nosso dia a dia, ó Deus, para que possamos a cada dia mais nos tornarmos cristãos melhores, ó Pai, pessoas melhores que praticam o amor, praticam a caridade, praticam a Tua palavra, ó Deus. Que possamos, ó Deus, sair apenas do campo das ideias, mas possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor deixou escrito, tudo aquilo que o Senhor já nos ensinou, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Então, amados, dando sequência aqui à nossa lição, o nosso texto áureo se encontra lá em Jó 40, versículo 6, que vai dizer o seguinte: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Nossa verdade prática diz: mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. E aqui, frisar bem, distinto, não distante. Deus não está distante do homem. Conforme nós vamos ver aqui, a manifestação de Deus diretamente para Jó vai deixar muito evidente isso, que Deus é um Deus muito pessoal, um Deus que está ali frente a frente com o homem. Então a nossa leitura bíblica em classe, vai ser em 4 capítulos do lado de Jó, 4 capítulos diferentes. E eu já convido você depois, quando tiver o tempo na sua casa, que você venha ler também esses capítulos por completo. A gente não pode ler aqui por questão de tempo, mas aí na sua casa você leia completamente todos os questionamentos que vai ser o próprio Deus que vai fazer para Jó ali, para que você possa entender melhor a situação, entender melhor o contexto. Aqui a gente vai falar um pouco por alto, mas aí depois no seu lar você aprofunda esse estudo, que eu tenho certeza que vai ser de grande importância para a sua vida. Então vamos ler, os 4 capítulos são Jó 38, Jó 39, Jó 40 e Jó 41, aonde vão ser questionamentos de Deus para Jó, perguntas. A gente vai ver que Jó passa todo o livro questionando, fazendo perguntas. Deus ele não traz respostas diretamente para Jó, mas ele vai trazer mais perguntas para Jó. Então em Jó 38, do 1 ao 4, diz o seguinte: Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Então, esse é o primeiro momento que Deus se revela ali a Jó. Agora, em Jó 39, do 1 ao 6, traz mais alguns questionamentos de Deus. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou considerastes as dores das servas? Contará os seus meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos, e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais se tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Agora em Jó 40, do 15 ao 24, contempla agora o behemote, que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre esse behemote, que animal é esse. Quando quer, move a sua cauda como cedro.
Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua alçada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista dos seus olhos? Ou com laços lhe furar o nariz? E em Jó 41, do 1 ao 3, vai dizer o seguinte: Poderás pescar com o anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Aqui também um outro animal que nós vamos falar um pouco mais à frente. Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? Então, amados, a gente já vê aqui que Deus ele vem trazer questionamentos para Jó, que nós vemos aqui durante todo o livro de Jó. A gente vê Jó se questionando, vemos os amigos de Jó questionando ele ali durante todo esse momento. A gente vai ver que agora Deus ele não vem trazer respostas para tudo aquilo que Jó passou o livro inteiro questionando. Pelo contrário, Deus ele vai vir trazer perguntas para Jó responder a Deus, para pôr em prática a inteligência que Jó julgava ter, para testar a inteligência que Jó julgava ter de acordo com todos os questionamentos que ele fez. Então Jó, portanto, é desafiado a comparar a sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem de fato age com justiça no mundo. Então, na sequência aqui, a gente vai ver esses questionamentos que Deus vai fazer para Jó e o que a gente pode tirar para a nossa própria vida cristã para ajudar o nosso crescimento cotidiano. Então, o nosso primeiro tópico é o seguinte, é a revelação de um Deus pessoal. E o nosso subtópico, em especial, vai dizer o Deus que tem voz. E vai dizer o seguinte a nossa lição. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher, seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo este período. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó, até que quebrou o silêncio. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho, que nós lemos lá em Jó 38:1. Então, no único momento que a gente vai ver Deus falando até agora no livro de Jó, vai ser, conforme eu falei, lá naquele momento onde o diabo vem falar com Deus a respeito da vida de Jó. Ali é o único momento que nós temos palavras de Deus. Desde o momento que passa a acontecer todas as coisas que aconteceram na vida de Jó, em nenhum momento nós vemos Deus se pronunciar, nós não vemos nenhuma fala a respeito de Deus. Vemos apenas questionamentos de Jó, questionamentos dos amigos de Jó, questionamento da esposa de Jó também. Então Deus, durante todo este momento, foi um período de silêncio de Deus. E agora chega esse momento onde Deus vai se revelar a Jó e vai falar diretamente com ele. E o mais importante que a gente tira aqui de lição, já nesse primeiro versículo de Jó 38:1, é que Deus ele se manifesta diretamente com os filhos dele. Então, muitas vezes, toda a forma que Deus foi pintado aqui durante todo o livro de Jó, pareceu muito que Deus estava muito distante de Jó, porque Jó até questiona se Deus o abandonou, porque dá a entender isso, por causa do silêncio de Deus. Mas a gente vai ver que não, Deus sempre esteve ali com Jó. E Deus fala diretamente com Jó. Então, da mesma forma, nas nossas vidas, Deus ele fala diretamente comigo, fala diretamente com você. Então, muitas vezes as pessoas pensam, não, eu vou procurar uma pessoa para Deus falar comigo. Não, Deus ele fala diretamente com você. Como que a gente pode afirmar isso? Através da Bíblia, que é a própria boca de Deus, palavras de Deus estão aqui. Então, o Senhor pode falar muito com você através de uma palavra. O Senhor pode falar através de você um louvor, Ele pode falar através de um louvor na sua vida. Através de um momento de oração, Deus pode falar diretamente com você. Então, isso aqui já põe em terra. Muitas vezes as pessoas vivem dependentes de homens de Deus, mulheres de Deus. Não que essas pessoas não são importantes, são muito importantes, principalmente para o crescimento das pessoas. Mas você não precisa viver dependente de uma outra pessoa para ouvir a voz de Deus. Da mesma forma que Deus aqui ele se manifestou diretamente com Jó, e na Bíblia também nós temos diversos outros exemplos de Deus falando diretamente com as pessoas, o Deus não mudou, Deus permanece o mesmo. Então, da mesma forma, Deus ele quer se relacionar comigo e com você diretamente, sem intermediários. Nosso único intermediário é Jesus. Então, não é necessário, as pessoas muitas vezes, não, eu vou atrás de fulano
que é homem de Deus para ouvir a voz de Deus. Não, você mesmo é capaz de ouvir a voz de Deus. Basta estarmos dispostos a buscar a Deus, estarmos dispostos principalmente a ouvir a Deus. Porque muitas vezes, conforme todo o livro de Jó, se passaram muito tempo questionando e falando, mas ninguém parou para ouvir a Deus. Só nesse momento que Deus toma a atitude e vai falar com Jó, que vai aparecer diretamente para Jó e vai começar a falar com ele, porque Deus tem essa atitude de falar diretamente com Jó. Então, nas nossas vidas, a mesma coisa. Muitas vezes nós estamos falando muito e escutando pouco. Então, devemos estar sempre atentos para ouvir essa voz de Deus, porque temos um Deus que tem voz, um Deus que trata diretamente conosco. Então, já tratando sobre isso, o nosso segundo subtópico vai falar sobre a poderosa manifestação de Deus. Ele, Jó, ouviu a voz que tanto ansiava por ouvir. O Altíssimo revelou-se pessoalmente. Jó estava diante de uma manifestação teofânica de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho, conforme nós lemos. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés. Então, primeiramente, manifestação teofânica quer dizer justamente isso, é quando Deus ele se manifesta através de alguma coisa, como, por exemplo, foi o caso de Jó aqui, de um redemoinho. A gente vê muito no Antigo Testamento um anjo também, ali também é uma manifestação teofânica, é o próprio Deus se manifestando. E um dos exemplos mais famosos que nós temos da Bíblia é a manifestação da sarça, onde Deus ele vai se revelar para Moisés ali na sarça ardente, que ali era o próprio Deus falando diretamente com Moisés. Então, isso mostra um Deus muito pessoal. É um Deus que está disposto a tratar diretamente uns com os outros, não é um Deus ausente. Isso aqui a gente vê muito em contraste com os outros deuses, principalmente daquela época, onde eram deuses que eles tinham ali como deuses que não respondiam. A gente vê isso muito, por exemplo, no caso de Elias e os profetas de Baal, onde os profetas de Baal gritaram, os profetas de Baal se batiam para tentar chamar a atenção do Deus dele e não conseguiram nada. Enquanto Elias, apenas uma oração que ele fez, o Senhor respondeu. Então isso mostra que o nosso Deus é um Deus muito pessoal, é um Deus que está disposto a tratar conosco diretamente. Conforme eu falei, sem precisar de outras pessoas. Deus ele quer falar comigo, quer falar com você pessoalmente, não precisa de mais nada. Conforme nós temos grandes exemplos na Bíblia disso, manifestações de Deus diretamente com a pessoa. Então, isso mostra que Deus não é um Deus impessoal, pelo contrário, é um Deus muito pessoal. Ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-la. E não somente Jó, mas se a gente pega todos os outros da Bíblia que tiveram esse tipo de encontro com Deus ali, cara a cara, igual, por exemplo, o próprio Moisés teve esse encontro com Deus através da sarça ardente, a gente vê que a vida de Moisés ali ela muda por completo. Nós temos Abraão também, temos Elias, temos muitos outros que têm encontros pessoais com Deus e nenhum deles, depois do momento que eles têm um encontro com Deus, a vida deles continua a mesma coisa. Quando Deus ele se encontra pessoalmente conosco, quando nós nos encontramos pessoalmente com Deus, a partir dali a nossa vida é transformada. A nossa vida não pode permanecer a mesma. Porque no momento que nós temos esse encontro real com Cristo, esse encontro real com Deus, a gente vê o que a gente precisa mudar, a gente vê o que a gente precisa fazer de melhor, a gente vê o que em nós é necessário ser transformado. Então, nenhum encontro com Deus é por acaso. Tudo que Deus faz, todos esses encontros, tudo isso tem um propósito. E o propósito é sempre nos melhorar, nos lapidar, nos transformar em alguma coisa que é necessário, nos libertar de algo. Então, estes encontros que temos com Deus, nós não podemos levar assim, banalizar, porque são muito importantes, são coisas... É o próprio Deus falando diretamente com a gente. A gente para pensar, infelizmente acaba que o nosso meio, muitas coisas são banalizadas, mas se a gente parar para pensar, é Deus falando diretamente conosco. Olha que privilégio, olha que honra. Nós estamos tendo a mesma honra de Elias, a mesma honra que Moisés, a mesma honra que Jó, para Deus tratar diretamente conosco. Então, sempre tenhamos isso em mente. Todo encontro que temos com Deus tem que gerar uma transformação.
tem que ser algo que venha impactar a nossa vida, que venha transformar a nossa vida para melhor. E o terceiro subtópico é o Deus que está presente. E expositores bíblicos vão destacar que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Então, esse momento aqui seria utilizado o termo Jeová, que é o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias vezes referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional exposta pelos amigos de Jó, era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar a sua soberania, mas diminuir a sua compaixão e misericórdia. Então, o próprio nome El Shaddai quer dizer Deus Todo-Poderoso. Então, a todo momento que nós temos as falas de Jó, temos as falas dos amigos de Jó, eles estão sempre tratando Deus como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. Não há nada de errado nessa forma de tratamento. Deus é totalmente poderoso, Deus é grandioso. Sabemos disso. Só que a forma com que eles estavam se referindo a Deus passava somente essa ideia de poder e grandeza, mas de impessoalidade. Conforme até nós estudamos na lição sobre Bildade, passava uma imagem de Deus que criou todas as coisas, mas abandonou depois. Então, dava-se entender um pouco disso, da forma que eles tratavam. Eles não estavam errados, conforme eu falei, porque Deus realmente é todo-poderoso. Mas exaltou-se muito a soberania e deu-se a entender que Deus estava ausente. Mas não é o caso. Que a gente vê que Deus, ele estava ali a todo momento, estava ali durante toda os questionamentos que foram feitos, Deus estava atento a tudo que estava sendo dito. Então, nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. Depois a gente vai ver até alguns versículos que falam sobre isso, mas este era o sentimento do próprio Jó. Aí muitas vezes ele se comparava ao ímpio, que não tinha castigo com o ímpio, e ele estava sofrendo tudo aquilo ali, sendo um homem justo. Então, para Jó, ele havia sido esquecido e havia sido abandonado, devido a essa forma com que eles estavam tratando Deus. Deus muito poderoso, mas eles achavam que estavam abandonados ali no caso de Jó. Então, ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir a sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. E a gente vê um exemplo muito claro disso aqui na Bíblia, principalmente, quando nós vamos ter a passagem onde Jesus estava com os discípulos no barco e vem uma tempestade. Então a gente para pensar, o próprio Jesus estava ali no barco, ele estava ali dormindo, e os discípulos, eles se desesperaram por causa da tempestade, achando que o barco deles ia afundar. Então, os mesmos discípulos que tinham visto Deus fazer, Jesus, no caso, operar grandes milagres, fazer grandes maravilhas, esses mesmos discípulos que viram tudo isso, agora estavam com medo, achando que iam afundar com Jesus dentro do barco por causa de uma tempestade. E quantas vezes isso não acontece na nossa própria vida? Muitas vezes, por causa do silêncio de Deus, igual Jó, igual Jesus naquele caso, por Deus não estar falando conosco ali naquele momento diretamente, as pessoas muitas vezes se desesperam, acham que o problema que está passando vai ser o problema final da vida dela, que vai acontecer coisas ruins na vida dela, e acaba se esquecendo que o próprio Jesus está ali no barco conosco. A gente vê um exemplo claro disso também na parábola sobre a casa na rocha e a casa na areia. A gente vê que as duas casas, vem tempestade, vem ventos, vem chuva, sobre todas as duas. As duas passam pelas mesmas dificuldades. Só que a casa que está firmada na rocha, ela permanece de pé. E a casa que está firmada na areia, ela vem abaixo. Então isso da mesma forma na nossa vida. Se eu estou firmado em Cristo, se Jesus está no meu barco comigo, pode vir tempestade, pode vir ventania, furacão, o que quer que seja. Jesus está comigo, eu estou firmado em Cristo, estou firmado na rocha que é Jesus.
Então, eu posso passar por essas dificuldades. Jesus já falou que nós passaríamos, mas eu estou passando com Jesus do meu lado. Então, no momento que Deus falar, acalma o mar, cesse a tempestade, tudo vai passar, tudo vai parar. Mas enquanto ele não fala, enquanto não acaba, ele da mesma forma ele ainda está comigo, ele não me abandonou, não te abandonou. Muitas vezes a gente pode pensar, minha oração não parece que não está nem passando do teto, parece que Deus me esqueceu, Deus não está me ouvindo. Mas a gente vê que aqui no caso de Jó, em nenhum momento Deus falou durante todo este período. Mas quando começam os questionamentos de Deus, a gente vê que Deus sabia de tudo que estava se acontecendo antes, tudo que eles estavam falando, tudo que Jó estava se questionando. Então, essa é uma lição que nós temos que tirar para a nossa vida. Não é porque Deus está em silêncio, não é porque Deus não está respondendo, é que Deus nos abandonou. Não, muito pelo contrário, Ele está do nosso lado sempre. Basta nós termos fé, confiar. Sei que não é fácil, nas nossas vidas são muitas pressões, muitas cobranças, mas que nunca venhamos nos esquecer. Com Jesus no nosso barco, firmados na rocha, pode vir tudo. Nós vamos passar tudo com Deus. Imagina, se passar com Cristo já é difícil, imagina sem Cristo é pior ainda. Porque muitas vezes as pessoas começam alguma dificuldade, a primeira coisa que a pessoa faz é larga Jesus. Não, estou passando por problema, joga tudo para o ar, não quero saber mais de Jesus, quero saber de mais nada. Então, não faça isso. Lembre-se, a casa firmada na rocha, ela não cai. E a casa firmada na areia, firmada em nada, ela cai. Então, venhamos sempre ter isso em mente. Jesus, Deus, sempre está conosco, a todos os momentos. Não é um momento de silêncio que quer dizer que Deus nos abandonou. Muito pelo contrário. Então, agora, passando para o nosso segundo ponto, vimos aqui, este primeiro momento, a manifestação inicial ali de Deus, Deus se revelando a Jó para começar a fazer os questionamentos. A gente vê que todos esses capítulos aqui, Jó 38, 39, 40 e 41, é Deus fazendo pergunta atrás de pergunta para Jó. Então, agora nós vamos ter a revelação de um Deus sábio. Então, são 3 subtópicos aqui, são aspectos da sabedoria de Deus. Então, o primeiro subtópico é na mecânica celeste. Deus convida Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico atende a um propósito superior. E se nós lermos lá em Salmos 19:1, vai dizer o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a gente vai ver aqui essa mecânica celeste, que até no versículo 4 de Jó 38:4, onde Deus vai falar: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens ideia. Então, vemos que Deus ele sempre esteve no controle de tudo, aqui em especial nessa parte da criação da terra, aí vai ter nuvens, vai falar sobre o mar, conforme eu falei, depois você lê na sua casa todos esses capítulos para você entender um pouco melhor, para você ver mais os questionamentos que Deus faz a Jó. Então a gente vê que Deus ele sempre esteve no controle de tudo e dessas coisas principalmente, nessa parte da mecânica celeste, da criação dos astros, criação da terra, dos mares e etc. A gente vê muitas teorias surgindo nos nossos dias, teorias científicas e etc. Mas temos a convicção que tudo isso foi criado por Deus e através de Deus, sem Ele nada disso existiria. Não acreditamos em essas criações ao acaso, nem nada disso. Tudo é obra de Deus. Então Deus ele já começa aqui se revelando. A primeira coisa que ele vai falar com Jó é essa: onde você estava quando eu fundava a terra? Mostrando essa autoridade e esse poder que Deus tem sobre todas as coisas. O subtópico 2 é na dinâmica da vida. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Então Deus ele começa perguntando Jó sobre toda essa parte física, aí conforme eu falei, a criação da terra, vai falar sobre o mar, vai questionar sobre algumas outras coisas, e na sequência Deus ele começa a questionar Jó sobre a vida animal até, se Jó teria respostas para essas coisas também que Deus criou.
Então, no Jó 38, 39 e 41, vou ler aqui para ilustrar para a gente, diz o seguinte, só um segundo, Jó, isso, 38, 39 e 41. Porventura, caçarás tua presa, a leoa, ou satisfarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão às espreitas nas covas? Quem prepara para os corvos o seu alimento, quando os seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer? O versículo 39:1, Deus vai falar até sobre as cabras monteses, como que elas têm os filhotes delas e etc. Mas aqui o sentido é, Deus estava questionando a Jó, tá bom, Jó, você não sabe me responder sobre o universo? Ok, você não existia quando eu criei o universo, vou te dar uma colher de chá. Então me responde aí, quem dá o alimento aos leões? Quem dá o alimento às cabras monteses aqui, que são aquelas cabras que vivem nas encostas das montanhas? Quem dá o alimento a elas? Como que elas cuidam dos próprios filhotes? Elas têm que cuidar dos filhotes por causa da altura do lugar que vivem, têm que cuidar dos filhotes por causa dos predadores. Quem faz isso tudo, Jó? Você é capaz de fazer tudo isso? Então, Deus aqui está questionando a Jó sobre coisas que talvez Jó teria conhecimento, coisas ali triviais da vida, né? Que ele estava sempre vendo. Mas Jó também não tinha resposta para essas coisas. A gente vai ver o próprio Jesus também falando sobre o lírio do vale, que nem Salomão se vestiu conforme uma erva se veste no campo, ou quem dá o alimento aos pássaros, que eles não plantam nem colhem, mas mesmo assim eles têm alimento diariamente. Então Deus está aqui fazendo mais algumas perguntas para Jó. Já que Jó passou o tempo todo perguntando, questionando principalmente sobre a justiça de Deus, que foi um dos assuntos que Jó mais questionou durante todo o livro, Deus agora então para perguntar a ele, tá bom, Jó, já que você questiona tanto aí a respeito da justiça, me fala aí sobre os astros, sobre o mundo, sobre o mar, quem criou tudo isso, onde você estava? Você não é capaz? Não, tá bom, agora me fala então sobre os animais, você vê aí todos os dias desses animais. Como é que eles são cuidados? Como é que um filhotinho aí de corvo aqui, por exemplo, ele é alimentado? E eles vagueiam e não têm o que comer, mas como assim? Como eles estão lá todo dia? Como eles são alimentados? Então, se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, que eram animais que ele via diariamente, o que o levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual? Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Então Deus aqui estava apenas mostrando a Jó que ele não tinha conhecimento de nada. Nós não temos conhecimento para ficar questionando todas as coisas que Deus faz. Porque se nós não somos capazes nem de responder perguntas assim de coisas que vemos todos os dias, como é que eu vou ser capaz de julgar um assunto tão complexo, igual o Jó tentou fazer aqui, sobre a justiça de Deus? Por que os ímpios não recebem castigo? Nesse caso aqui que Jó falou algumas vezes, que os ímpios que praticavam tantos males não sofriam nada, não acontecia nada. E ele, que era tão justo e reto, que ele realmente era, estava passando por toda aquela situação. Então isso era Deus mostrando para ele que ele não tinha conhecimento das coisas, para ficar questionando essa justiça de Deus. E o subtópico 3 é na necessidade de se conhecer melhor a Deus. Então era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus. Nós vimos nas lições passadas que Jó, muitas vezes, ele exaltava o poder de Deus, exaltava a justiça de Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa a questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Então, Deus ele não estava aqui para repreender Jó no quesito de ser um homem reto ou ser um homem justo. Isso tudo ele permanecia. E até a próxima lição, não vou adiantar aqui, mas que vai ser a restauração de Jó. Então, se ele tivesse errado ali durante todas essas falas dele, se ele tivesse deixado de ser um homem justo e reto,
com certeza Deus não teria restaurado ele da forma que ele foi restaurado. Mas a gente vê que ele ainda permanece o mesmo homem justo, permanece ainda o mesmo homem reto. Mas, devido a tudo aquilo que ele passou ali, acabou que ele meio que se exaltou nos seus questionamentos e assumiu uma posição muito presunçosa ao querer questionar as vontades de Deus, questionar aquilo que Deus fazia, dando a entender que os pensamentos de Jó eram os pensamentos corretos e o que Deus estava fazendo com ele seria o errado. Então, Deus vem falar diretamente com Jó e principalmente começa lá no versículo 4, que para mim, no Jó 38:4, para mim é um dos versículos assim, mais bonitos da Bíblia, que ele vai falar: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. É como o ditado diz, é um tapa de luva. É Deus ali ao mesmo tempo questionando, já ensinando ele: Jó, se você é tão inteligente, então me responde isso aí. E eu tiro isso para a minha vida, principalmente, para nossas vidas. Muitas vezes nós somos tão rápidos para questionar o que Deus faz, é o que o nosso pastor muitas vezes fala, a gente faz a nossa cabeça de regra de fé e prática. Então, não, o que eu penso é o certo, Deus está fazendo o oposto do que eu penso, está errado. Então, já começa aqui, tá bom, se você sabe tanto, se você tem tanto conhecimento, aonde você estava quando eu fundava a terra? Então, isso já é uma mostra que nós temos que nos humilhar, reconhecer que Deus é soberano, reconhecer que os caminhos de Deus são muito diferentes do que nós pensamos. Que se nós não somos capazes de responder coisas tão triviais que a gente vê todo dia, como é que eu vou questionar a Deus de uma coisa que eu nem estou vendo, que foi o caso de Jó? Se ele não conseguia responder as coisas físicas ali que ele via, como é que ele ia questionar a Deus as coisas espirituais ali, daquele conselho que teve, da reunião que teve entre Deus e o diabo ali? Como é que ele ia questionar a justiça de Deus se ele nem sabia dessas coisas, ele nem tinha conhecimento? Então isso eu tiro muito para a nossa vida, para a minha vida, que os caminhos de Deus são sempre melhores e não é porque eu acho que é o melhor que vai ser o melhor para mim. Deus, ele vai ter sempre a razão, Deus vai estar sempre correto. E basta nós darmos ouvidos e ouvir o que Deus tem para nossas vidas. E um versículo que ilustra muito bem isso, sobre conhecer mais, essa necessidade de conhecer mais a Deus, está em Oséias. Oséias 6:3, que diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ele a nós virá com a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer. Então não é uma coisa uma vez só, não. Eu li a Bíblia hoje, eu leio a Bíblia daqui a um mês. Eu orei hoje, eu oro daqui a um mês. Não, é vida diária, cotidiana. Você nunca vai conhecer 100% a Deus. Então nós temos que estar sempre buscando um pouco mais, buscando mais de Deus para conhecer mais de Deus, conhecer os caminhos que Ele tem para a nossa vida. Para muitas vezes não ficarmos questionando a Deus durante o momento, ficando: por que Deus? Por que isso? Por que aquilo? Por que está acontecendo isso comigo? Não, pararmos para ouvir o que Deus tem para nos ensinar durante todos esses momentos. Conforme eu já falei, tudo aquilo que nós passamos na vida não é por acaso. Tudo Deus tem um ensinamento, sempre tem um ensinamento para a nossa vida, que todas essas dificuldades, todas essas provas que passamos quer nos ensinar. E Deus se utiliza também dessas formas para falar conosco, para transformar nossas vidas. Então conheçamos e prossigamos em conhecer diariamente, toda hora, todo minuto, sempre estar buscando mais conhecer a Deus. E o nosso terceiro e último tópico é a revelação de um Deus poderoso e justo. O primeiro subtópico aqui é o Behemoth e o Leviatã. Nos capítulos 40 e 41, Deus faz referências às duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias vão traduzir estes termos como hipopótamo, para esse behemoth, e Leviatã, para o crocodilo. Nós vemos a menção desses dois animais aqui em Jó 40, do 15 ao 19, que nós lemos aqui, mas eu vou ler novamente, só para ilustrar. Jó 40, do 15 ao 19, contempla agora o behemoth que eu fiz contigo, que come erva como o boi.
Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e a sua ossada é como barras de ferro. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. O que o fez o proveu da sua espada. E Jó 41:1. Poderás pescar com um anzol o Leviatã? Ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz? Ou com um espinho furarás a sua queixada? Então, esses dois grandes animais aqui que a Bíblia vai destacar. Conforme nós lemos aqui, algumas Bíblias vão tratar, e alguns teólogos vão dizer que o Behemoth seria um hipopótamo e o Leviatã um crocodilo. E sendo esses dois animais, se a gente vê na natureza, esses animais são animais extremamente poderosos ali na natureza. Principalmente, por exemplo, o hipopótamo, que muitas vezes as pessoas não tem muito medo, porque acham que o hipopótamo lá é um animal gordinho, é um animal tranquilo, mas muito pelo contrário. Eu costumava assistir muito alguns programas de animais, né, que falam um pouco mais sobre a vida animal e essas coisas. E a gente vê que o hipopótamo é um dos animais que mais matam, principalmente no continente africano, que é onde ele se encontra, né, que é o habitat natural dele, nos rios ali do continente africano. Porque o hipopótamo, ele é um animal que ele não tem medo. Então, o que acontece muito lá, acidentes no caso com ele, é que se passa um barco numa área que tem hipopótamo, por exemplo, ele vai para cima do barco. Ele não está nem aí. Ele sabe da força dele, então ele vira o barco, acaba muitas vezes matando pessoas. Então, é um dos animais que mais tem acidentes, que mais matam ali no continente africano, é o hipopótamo. A gente às vezes pensa, um leão, algum animal desse tipo, não, mas todos esses animais, eles correm de um hipopótamo, porque sabe da força dele. Então, conforme esse próprio animal que é descrito aqui, um animal muito forte, um animal grande, que os ossos dele são como tubos de bronze. Então, mostra a força desse animal. Da mesma forma, o crocodilo também, que a gente vê esses crocodilos aí, principalmente na natureza. A gente vê esses em cativeiro, que aí eles passam a mão, põem a mão na boca desses animais. Mas animal de cativeiro acaba muitas vezes perdendo esse instinto selvagem. Mas se você vê na natureza um animal como um crocodilo selvagem, a gente vê que é um animal extremamente agressivo, um animal muito forte. Então, o que Deus estava querendo dizer aqui? Que foi ele que criou todos esses animais. Então, se Jó não era capaz nem de domar esses animais que Deus criou, como é que ele vai tentar discutir ao mesmo nível que Deus? Então, Deus estava mostrando a Jó, no sentido assim, a inferioridade dele, não querendo menosprezar a Jó, mas mostrando a ele que ele não era capaz de discutir com Deus, que ele não era capaz de querer debater ideias que ele achava corretas com as ideias de Deus. Porque se ele não era capaz de responder sobre o universo, sobre a criação das coisas, ele não era capaz de responder sobre os animais que ele via ali cotidianamente, se ele não era capaz de domar um animal que foi o próprio Deus que criou, como é que ele quer ir direto chegar a Deus, assim, querer contestar com Deus, se nada dessas coisas básicas ele era capaz de fazer? E até o próprio Deus vai falar em Jó 41:10, ele diz: ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? Aqui Deus estava se referindo ao Leviatã, né? Que ninguém é atrevido a despertar o Leviatã, mas então quem vai ousar, se ele não é atrevido de despertar um Leviatã, de ir ali tentar pescar um Leviatã, como é que ele vai ousar se erguer diante de Deus, contra Deus ali nos questionamentos que ele estava fazendo? Então isso era Deus mais uma vez mostrando a Jó, que faltava muito conhecimento para ele, que a distância ali, não distância de pessoal, né? Não distância assim, Deus estar afastado, não, Deus, ele era um Deus muito pessoal, conforme nós já vemos. Mas essa distância para querer debater ideias, não é impossível nós queremos debater ideias, queremos debater os caminhos com Deus, queremos questionar a Deus a respeito do certo e o errado, se essas coisas tão básicas ele não era capaz de fazer. Então isso era Deus mostrando para ele. E o nosso segundo subtópico vai dizer o seguinte: justiça e graça. Então, se Jó não é capaz de lidar com o Behemoth, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos?
Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele nem com o ímpio. Aí, 2 versículos aqui, para a gente ilustrar isso, de 2 falas de Jó, uma em Jó 27, do 1 ao 6, que vai dizer o seguinte, e o título até desse capítulo é Jó sustenta sua integridade e sinceridade. E prosseguindo Jó em sua parábola disse, vive Deus, que desviou a minha causa, e o Todo-Poderoso, que amargurou a minha alma. Então aqui ele já começa se queixando com Deus. Enquanto em mim houver alento e o sopro de Deus no meu nariz, não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos justifique, até que eu expire, nunca apartarei de mim a minha sinceridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei, não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Então a gente vê aqui Jó sustentando essa integridade dele e já se questionando, conforme nós lemos aqui no capítulo 2, falando, vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma. Então ele estava ali se queixando das ações de Deus na vida dele. E um versículo que mostra Jó se questionando sobre essa justiça de Deus é no versículo 24 do capítulo 24, do versículo 1 ao 7, que ele diz o seguinte, e até o título do capítulo já diz o que Jó queria dizer, que é Jó contesta que os ímpios muitas vezes ficam sem castigo na vida. Visto que o Todo-Poderoso, se não encobriram os tempos, por que não veem os seus dias o que o conhecem? Há os que até os limites removem, roubam os rebanhos e os apacentam, levam o jumento do órfão, tomam em penhor o boi da viúva, desviam do caminho os necessitados, e os miseráveis da terra juntos se escondem. Eis que, como jumentos monteses no deserto, saem à sua obra, madrugando para a presa. O campo raso dá mantimento a eles e aos seus filhos. No campo cegam o seu pasto e vidimam a vinha do ímpio. Então Jó aqui estava dando um exemplo desses homens considerados homens maus, que roubam rebanhos, que levam o jumento do órfão, que tomam em penhor o boi da viúva, que esses principalmente eram a população mais vulnerável ali da época, que eram os órfãos e a viúva. Então, as pessoas que faziam isso, ele estava aqui querendo demonstrar que eram pessoas muito más, muito ruins. E no versículo 23, aí ele vai discorrer um pouco mais a respeito dessas pessoas más, vai dar mais exemplos, mas no 23 ele vai dizer, se Deus lhes dá descanso, estribam-se nisso, seus olhos, porém, estão nos caminhos deles. Então, Jó estava questionando como é que pode todas essas pessoas aqui que fazem o mal e males terríveis aqui até, conforme roubar o jumento do órfão, levar em penhor o boi da viúva, e como que Deus lhes dá descanso. Então era aqui mais uma vez Jó questionando a justiça de Deus, questionando como é que pode ele, sendo justo e reto, passar por este momento, e até o próprio título ali do capítulo diz, como que pode os ímpios, os maus, não acontecer nada com eles? Por que comigo acontece e com o meu vizinho não acontece? Então, esse é um pensamento que as pessoas muitas vezes podem ter. Eu estou com Jesus e está acontecendo coisas ruins comigo, e quem está no mundo fazendo tudo de errado, o mais errado possível, nada acontece, está vivendo uma vida boa, está vivendo muito feliz. Esse questionamento muitas vezes as pessoas podem fazer, e foi o questionamento que Jó fez. Mas, muitas vezes, Jó se esqueceu até que, tudo bem, esses maus aqui, esses ímpios que passam a vida de forma errada, podem não ter nenhuma consequência em vida. Mas, infelizmente, eles têm a consequência no final, que é a perda da vida eterna. E esse aí é a maior perda que se pode ter de longe. Não pode sofrer nada em vida, mas perder a vida eterna é o maior bem que se pode perder para qualquer pessoa.
Então, Jó, muitas vezes ele questionou o próprio Deus, questionou a justiça de Deus. Então, por isso que Deus teve que vir, não com respostas para os questionamentos dele, mas teve que vir com mais perguntas para mostrar a Jó que todos os questionamentos que ele fez eram tolice. Tudo aquilo que ele achava na sabedoria dele, que acabou ele se achando muito sábio em fazer todos os questionamentos, mas logo ele viu, na primeira pergunta que Deus fez para ele, que ele já não sabia nada. Então, da mesma forma para nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que a gente está na razão, que a gente está questionando a Deus, que nós estamos certos, mas a gente vê que, igual o Jó aqui, nós não sabemos de nada. O que sabemos é um pingo em um oceano que Deus sabe, do que Deus conhece. Então, que nós tenhamos sempre esse entendimento, não estarmos questionando a Deus, mas estarmos dando ouvido à sua voz. Então, só a graça de Deus poderia justificá-lo. Então, ele com palavras, todas as palavras que ele falou, nós vimos até que ele usou linguagem poética, falando de se banhar com água de neve, nada disso seria capaz de justificar a Jó, nada disso seria capaz de fazer com que Deus transformasse ele ali. Ele dependeria somente da graça divina. Não há nada que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Efésios 2:8, eu convido você a abrir, só para a gente ilustrar esta passagem, vai dizer o seguinte, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, da mesma forma, não é porque eu sou um cristão 100%, que eu estou reto igual o Jó era, 100% justo, 100% reto, por mais que seja muito difícil ser, não é porque se eu alcançar mesmo esse status, mesmo assim eu posso passar por algum momento de dificuldade. Isso não me torna um crente invencível, né? Um super-homem do evangelho, não. Da mesma forma, eu posso passar por este momento de dificuldade, conforme o próprio Jesus já falou, conforme eu falei o exemplo da casa na rocha e a casa na areia, mas o diferencial é que passando, mesmo por todas essas dificuldades, a minha fé está firmada em Cristo. Eu sou justificado pela graça. Então o Senhor sempre estará conosco nos justificando. Então, na nossa conclusão, termina da seguinte forma. Neste estudo, mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava, finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Ele se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. Então a gente vê que Deus ele não veio aqui para recriminar Jó ali pelas palavras dele. Na verdade, o próprio Deus ele veio trazer questionamentos para o próprio Jó pensar e ele entender que realmente tudo isso aqui que eu falei, todos esses questionamentos que eu fiz, eu estava errado. Eu estou vendo que eu não sei nada e Deus sempre esteve no controle de tudo. Ele viu ali que Deus nunca tinha abandonado ele, Deus sempre esteve com ele. E é ali que ele parou para pensar. Deus deixou ele refletir. Deus não veio com as respostas falando, Jó, tudo que você falou aí está errado, eu sou justo. Não, Deus não veio reafirmar essas coisas que ele já sabia. Ele veio fazer com que Jó pensasse por si mesmo e entendesse que ele realmente falhou. Jó falhou ali, né, nesses momentos onde ele questionou a justiça de Deus, onde ele questionou a sabedoria de Deus. Então Deus trouxe essas perguntas para mostrar a Jó que se ele não conhecia essas coisas do dia a dia dele, como é que ele queria ser capaz de questionar com Deus? E o próprio Jó, ele aprende com isso. Para a gente encerrar um versículo aqui, em Jó 40, versículo 1 até o 5, o próprio Jó vai dizer, na verdade começa com o Senhor falando, respondeu mais o Senhor a Jó e disse, porventura, o contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Porque nas vezes que Jó ali questionou a Deus, acabou que ele estava contendendo, estava duelando contra Deus. Quem assim arguia a Deus que responda a estas coisas? Então, esse aqui é todos os questionamentos que Deus fez a Jó
Deus falou, tá bom, você quer questionar comigo? Você quer debater comigo? Antes de debater comigo, responde tudo isso aqui que eu te perguntei. Responde aonde você estava quando eu fundava a terra, aonde você estava ali quando eu criava o mar, como é que os animais do campo têm vida, como é que tudo isso é capaz. Se você for capaz de responder isso tudo, você pode arguir com Deus, arguir comigo, né? Questionar a Deus. Aí o que Jó vai responder? Então Jó respondeu ao Senhor e disse, eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, esse momento aqui Jó aprendeu. Ele viu que ele passou todo o capítulo, todo o livro ali reclamando, questionando, ele sempre estava pronto, um amigo falava alguma coisa, ele respondia de volta, e agora quando Deus chega para ele e faz os questionamentos e fala, me responde aí, Jó. Aí ele cai em si e fala, a minha mão ponho na minha boca. Ele se cala, ele vê que ele não estava certo durante todo esse momento, pelo contrário, ele estava errado. Por achar que Deus o havia abandonado, Deus não havia abandonado ele. Por achar que o que ele achava certo, ser o certo, ele também estava errado, porque não era o que Deus tinha como certo, a justiça de Deus não era da forma que ele pensava. E eu deixo isso aqui como reflexão para a nossa vida. Muitas vezes é necessário que a gente ponha a mão na nossa boca, para nós não ficarmos neste debate com Deus, fazendo esses questionamentos, quando na verdade Deus ele está ali conosco, Ele está passando conosco durante essa dificuldade que você pode estar vivendo na sua vida, e não é momento de questionar, não é momento de debater, não é momento de querer estar certo, não. É momento de botar a mão na boca e parar para ouvir o que Deus tem para falar conosco. Porque nesses momentos, principalmente são momentos que as pessoas passam sozinhas, momentos de solidão, não foi o caso de Jó aqui, que acabou que tinha muitas pessoas com ele, mas todas elas questionando ele o oposto do que ele pensava, mas muitas vezes é um momento que as pessoas ficam sozinhas, que é nesses momentos de dificuldade, no deserto, que a gente costuma falar, mas é nesses momentos que Deus fala conosco principalmente. Basta que façamos igual o Jó falou, pôr a mão na boca, parar um pouco de questionar e darmos ouvido ao que o Deus tem para ministrar nossas vidas. E eu encerro aqui a nossa lição. Vou fazer uma oração para estarmos encerrando a aula de hoje. Senhor, obrigado, ó Pai, por mais uma oportunidade, ó Deus, mais uma vez terminamos, ó Deus, o estudo da lição, ó Pai. Senhor, da mesma forma que Jó aprendeu, ó Deus, que ele deveria colocar a mão na boca, que ele deveria parar de questionar, ó Pai, possamos da mesma forma fazer isso em nossas vidas, ó Deus. Sabemos, ó Pai, que muitas vezes é difícil, vem provas, muitas vezes o nosso espírito humano quer perguntar, o nosso espírito humano quer duvidar muitas vezes da Tua presença conosco, ó Pai. Mas da mesma forma que Jó, naquele momento que o Senhor se revelou a ele, caiu em si e viu que tudo aquilo que ele falou estava errado, que possamos também ter essa mesma sabedoria, ó Deus. Que venhamos, ó Pai, nos calar, ó Deus, venhamos dar ouvido àquilo que o Senhor tem para ministrar conosco, ó Deus. Porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem para falar conosco, mas é necessário que primeiro nós nos calamos, ó Pai. Ensina-nos, Pai, a nos tornarmos pessoas melhores, tornarmos cristãos melhores, ó Deus, para que possamos a cada dia mais prosseguir em buscar ao Senhor, para que todos juntos, naquele grande dia, possamos estar nas bodas do Cordeiro. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, por tudo que o Senhor há de fazer. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.